Nesta lição utilizaremos o MATCAD para estudar a análise em frequência. Comecemos por definir então no domínio discreto uma harmónica. Para tal, temos primeiro de definir um número de pontos, por exemplo 512 pontos, o tempo de aquisição 3 segundos, logo já sabemos que a resolução no tempo será igual a t sobre n, seja igual a 5.8 milissegundos, e a frequência da amostragem também fica logo definida, que é n sobre t, ou seja, o número de pontos ou o número de leituras por unidade de tempo, que é igual a 170 Hz. Então, uma harmónica, por exemplo, se nós com esta frequência de amostragem, se nós adquirirmos uma harmónica, por exemplo, de 10 Hz, vamos supor que é 3 vezes cosseno 2 vezes π vezes 10 Hz vezes I vezes dt. I dt é o tempo, mais uma fase de 1 radiano. Portanto, se nós fizéssemos uma aquisição de 512 leituras em 3 segundos, fizéssemos uma aquisição desta harmónica, o que é que veríamos em gráfico? Vamos pôr aqui I vezes dt, aqui vamos pôr x de I, e falta-nos definir o I, por isso que ele está a dar o erro aqui. Falta-nos então definir I igual a 0 até n-1. Quando não se põe o segundo valor, ele assume que o segundo valor é tal que a resolução será de 1, e portanto o que nós veríamos em gráfico, se fizéssemos esta aquisição deste sinal, o que nós veríamos era isto. Será que o que nós veríamos corresponde àquilo que foi adquirido? Vejamos. O que nós veríamos era que teríamos uma amplitude de pico de 3. Sim, está certo. Veríamos no nosso display aquela amplitude. E qual é que era a frequência que nós iríamos medir? Vejamos. Temos aqui, portanto, 1 Hz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hz num segundo, que é de facto a frequência que nós definimos. Portanto, com esta frequência de amostragem, conseguiríamos reconhecer corretamente o sinal. Mas o que é que aconteceria se a nossa frequência de amostragem, em vez de ser 170 Hz, fosse, por exemplo, 10 Hz? Bom, se fosse 10 Hz, o sinal que nós iríamos ler seria este. Isto era o que nós iríamos obter. Estamos a ver que a amplitude de pico é 3. Sim, está certo. Mas a frequência, não. A frequência nem sequer 1 Hz. Nem sequer 1 Hz. Ou seja, nós iríamos pensar que tínhamos lido uma vibração que tinha 1 Hz, quando afinal ela tem na verdade 10 Hz. Ou seja, a frequência da amostragem parece desempenhar aqui um papel fundamental na aquisição dos sinais. Se nós aumentarmos a frequência da amostragem, por exemplo, para 64 pontos, que dá 21 Hz, iríamos pensar que o nosso sinal era assim, e não era, como já sabemos. De qualquer modo, a frequência
que nós iríamos ler era 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hz. Já iríamos ler a frequência certa. A amplitude de pico também iria dar 3. Aqui já, nesta situação, ou seja, quando a frequência da amostragem é o dobro da frequência do sinal, já conseguimos começar, já conseguimos fazer a identificação correta daquilo que estamos a medir. Chama-se esta frequência a frequência de Nyquist.